vai começar mais uma super atividade. Agora a gente vai entender o papel do educador na educação do futuro. Vamos falar sobre a pedagogia do futuro. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Elisiane da Silva. Uma salva de palmas. Obrigada, Mona Lisa. Obrigada a presença de todos vocês. A coisa mais preciosa que todo mundo tem é o seu tempo. Na verdade, essa frase não é uma afirmação. Ela é um questionamento. Depois de 4 dias aqui, os campuseiros, novidade, novidade, novidade. Será que existe uma pedagogia do futuro? Você concorda com essa frase? Se nós percebermos a essência do que é pedagogia, é um conjunto de ferramentas, métodos para possibilitar, facilitar, aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Será que a pedagogia precisa mudar? Vamos só nos localizar onde é que nós estamos em 2024. Os povos originários, eles têm um jeito muito peculiar de se responsabilizar pela educação das crianças. Educar é uma atribuição de toda a tribo. Todos precisam cuidar das crianças e desenvolver aquele ser humano integralmente. Se nós irmos para a Grécia Antiga, os grandes mestres que nós citamos hoje, quase 2.600, 700 anos depois, eles não tinham verdades absolutas. Eles lidavam com seus pupilos, com seus mentorados, questionando, perguntando, fazendo com que aquele novo discípulo encontrasse a verdade. E aí vem a Idade Média e estabelece uma escola baseada na autoridade. E aí, para completar, vem o modelo industrial. E nesse modelo industrial, as escolas viraram indústrias. As escolas passaram a exigir que todos mantivessem o mesmo padrão, que todos fossem iguais, que todos alcançassem uma média. E aí, infelizmente, a escola, que é pensada tradicionalmente, ela tem grade, ela tem carga horária. Olhem como essas palavras são positivas. Ela tem sirene, não parece uma fábrica? Ela tem competição. Quem é que chega em primeiro lugar? Nós não educamos para a colaboração. Essa escola tem uma regra de disciplina severa, quanto mais severa, melhor a escola. E, por fim, ela acredita que uma pessoa repetindo processos vai aprender ou vai se desenvolver. Agora, com tudo isso que vocês viram aqui durante 4 dias, com esse nível de inteligência artificial, mecatrônica, novidades, sinceramente, essa é a educação capaz de gerar interesse nas nossas crianças? Da escola tradicional, nós temos 2 fracassos. Não, na verdade, são 2 exemplos que eu trago aqui, porque são muitos fracassos. O primeiro deles é Albert Einstein. O Einstein, com 16 anos, foi convidado a se retirar da escola porque ele não tinha capacidade de concentração. Ele era muito dispersivo e acabava atrapalhando os colegas. Thomas Edison, a mãe dele foi chamada e disse que ele não precisava ir mais para a escola. Ele não tinha capacidade porque ele ficava perguntando o tempo inteiro. Então, que ele era uma pessoa que ele seria um lerdo que serviria para serviços braçais e não para a escola. A mãe dele não disse isso para ele
e disse o seguinte: a professora disse que tu é um gênio e que a partir de agora, como tu está muito mais evoluído que os teus colegas, a mãe vai te ensinar em casa. E nós temos 2 grandes sucessos, 2 brasileiros. Esse jovem é o Emicida. E tem pilhas de depoimento deles dizendo que quem tirou ele do esgoto foi uma professora. Que ela, como ele não conseguia se concentrar nas aulas, e ele só gostava de gibi, de história em quadrinhos, ela fazia todos os conteúdos à mão, em quadrinhos, para dar para ele. E por isso que ele terminou a formação dele. E o outro é o Braulio Bessa, que com 9 anos a professora disse para ele: você é um poeta. E ele pensou: nossa, eu admiro ela tanto, se ela está me dizendo que eu sou um poeta, então eu devo ser. E ele passou a acreditar naquele sonho. Pois bem, infelizmente, 46% dos nossos jovens não concluem o ensino médio no Brasil, segundo o dado do IBGE, agora de 2023. Nós sabemos de toda a desigualdade social que tem no país. Mas quantas crianças não perderam o estímulo por estar na escola? Quem de vocês, como pai, tio e tia, não teve um filho que disse: eu não gosto da escola, a aula é muito chata, aquele ambiente não é um ambiente de descoberta, de conhecimento? Então, a nossa reflexão aqui, e a gente está longe de trazer verdades, é entender que esse cidadão do presente, que são os nossos jovens, que foi tratado aqui em vários painéis, inclusive pelo Luiz Louro, há pouco com relação à geração Z e Alfa, eles precisam entender que nós estamos num momento de revolução. Pessoal, não é evolução. O que nós estamos vivendo não é um processo normal de evolução. A internet nasce em 95 e ela, somente em 2013, ela chegou a 2,5 bilhões de pessoas. Ela levou exatos 18 anos para atingir 2,5 bilhões. Pois bem, o ChatGPT levou 16 meses para atingir 2,5 bilhões. Isso considerado que ele foi lançado em novembro, final de novembro de 22, só em inglês, levou ainda uns 3, 4 meses para ser disponibilizado para as outras línguas. Então, o que nós estamos vivendo é um momento de quebra total de paradigma. Se cada um de vocês acha que a vida de vocês é uma com internet e outra sem internet, e aqui tem muitos que nem viveram a fase da internet, aqui não tinha internet. Eu sou do tempo que a gente não tinha telefone fixo em casa. Entendeu? Quem tinha telefone fixo era alguém, nossa, rico. Entendeu? Era outro tempo. Nesse momento a gente viveu, mas a gente teve tempo de ir evoluindo. E agora nós não temos esse tempo. Nós precisamos entender que a nova pedagogia, ela vai ter uma escola que eu não sei como vai ser. Essa imagem foi a imagem que a inteligência artificial gerou para mim do que seria uma escola do futuro. Agora, a escola que a gente acredita que realmente fará uma educação transformadora é a escola que desenvolve as competências humanas. Qual é a competência que a inteligência artificial não vai, abre aspas, me substituir no mercado de trabalho? A competência humana. Então, o que nós precisamos desenvolver, tanto nas nossas crianças, ou até mesmo em nós, no reaprender, é que criatividade, curiosidade, resolução de conflito não são funções que um algoritmo resolve com tranquilidade. Se nós falarmos de comunicação, ela depende
do interlocutor que eu estou me comunicando, se eu tenho que ser mais sensível, se eu tenho que ser mais enérgico, se eu tenho que chamar atenção. A reação, ela é uma função eminentemente humana. E nós precisamos. Mas isso parece óbvio, mas não é. Quantas pessoas daqui dessa assistência, se eu entregasse o microfone e disse assim, vem aqui conversar um pouquinho, viria? Um grande número diria, não, eu tenho vergonha. Vocês já viram um bebê com vergonha? Bebê, quando quer chorar, chora. Quando está com fome, chora. Se está incomodado, chora. Então, por que uma criança é tímida? Em que momento da formação dela, ela foi orientada a não falar? A não dizer o que está sentindo, a não se expressar, a fica quieta, não interrompe, não me atrapalha, sou eu que falo, faz o que eu estou mandando. Então, nós temos uma situação que a gente educa a todo tempo as pessoas do nosso convívio, filhos, sobrinhos, ou nas escolas muito mais, porque é uma responsabilidade maior, e nós temos que pensar que nós precisamos educar para que as pessoas tenham uma comunicação boa, uma comunicação não violenta, que eu consiga me expressar bem daquilo que eu quero, do que me incomoda. O que é as minhas emoções? Eu estou triste ou eu estou magoada? Será que alguém para explicar para uma criança de 6 anos o que é estar triste ou o que é estar magoada? Ou se ela está feliz ou se ela está eufórica? Então, comunicação tem que ser trabalhado nas escolas. E aí nós precisamos trabalhar colaboração. Com tudo isso de ferramenta que vocês viram nessa Campus Party, a vida se dá em comunidades, como dizia o nosso palestrante aqui um pouquinho antes. Educar para a colaboração, educar para que uma criança não tenha competição com a outra, mas que eles possam construir juntos, que o processo coletivo é muito mais feliz. No fim e ao cabo, quando a gente tem um bom desenvolvimento, é quando tu alcança a felicidade. E isso, salvo algum problema orgânico, ele não deriva de recurso financeiro. Tem pessoas que com muito pouco dinheiro conseguem ser extremamente felizes, e tem pessoas que têm todo o dinheiro do mundo e não conseguem alcançar essa felicidade. Então, a vida colaborativa que faz sentido, que eu desenvolvo, que eu ajudo a minha comunidade, que eu partilho, ela normalmente é uma vida que me traz mais felicidade. Por fim, a questão do pensamento crítico. Desenvolver pensamento crítico não é fácil, porque eu só posso criticar se eu conhecer o tema. Tem muitas pessoas que são críticos de obras prontas, de conteúdos dos quais eles não são especialistas. Então, a crítica predispõe que eu estudei aquele assunto, que eu me aprofundei e eu gostaria de dar uma contribuição crítica, positiva ou negativa. Então, o pensamento crítico, ele deriva desse acúmulo, desse juntar muito conteúdo. E aí, a partir desse ponto, que eu tenho essa bagagem, eu vou fazer a minha contribuição. E aí, a ética, que já foi falada aqui antes, tem que ser um ponto muito trabalhado em todas as áreas. As pessoas têm a síndrome do exterminador do futuro, né? Se a máquina vai nos destruir. A máquina vai fazer o que um ser humano programar ela. Então, o problema não é a máquina, entendeu? O problema é o ser humano que programou. Esta é a questão. Então, as questões éticas hoje, com relação aos algoritmos, com relação a interferir, a invasão da privacidade, a tudo que pode ser feito, são temas que precisam ser criticamente debatidos para a gente encontrar uma solução no grande desequilíbrio que existe na humanidade, que é, eu preciso de segurança e quanto da minha liberdade eu autorizo abrir mão para viver numa sociedade segura. Então, esse novo conjunto não é tão novo assim, porque esse modelo é o modelo da época dos grandes pensadores da história.
O único problema é que nós pegamos como modelo para multiplicar e exponenciar um modelo da Idade Média e da Idade Industrial, alicerçado na autoridade do professor. Fica quieto, olha para frente, faz o que eu estou mandando, aonde eu entrego folhas xerocadas para a criança responder num espaço minúsculo e ela vai fazer aquilo repetindo tantas vezes até ela aprender. Será que é isso mesmo que faz uma criança entender um conteúdo e nunca mais esquecer? O que é a proficiência medida nas pesquisas? É quando, passado alguns anos, tu faz uma prova e a pessoa vai bem naqueles conteúdos. Então, ela tem proficiência naquilo. E isso só acontece quando tu entende um conteúdo. Como é que uma criança vê um filme a respeito da Idade Média e, no final, ele sabe contar toda a história, das razões, das causas e até opinar a respeito, e nós temos situações que ainda é usado um texto para uma criança decorar conteúdos e responder questões? É isso? Então, a reflexão é que o que nós precisamos é um documento que não é novo, tá, gente? Ele é de 1996, que falava da educação do futuro, do Jacques Delors, que foi publicado pela Unesco. A gente precisa aprender a aprender. A frase da painelista Edna. Aonde é que eu encontro bom conteúdo para eu me apropriar das informações que eu preciso? Como é que hoje, nesse mar de informação que tem no mundo digital, eu consigo entender qual é uma boa fonte, qual é uma fonte que não é confiável? Como é que é o processo de aprendizagem, o meu processo de aprendizagem? Eu sou mais auditiva, eu sou mais visual, eu sou mais sinestésicas. Eu não gosto de ler livro, mas eu adoro ouvir um e-book. Se eu ouvir, eu nunca mais esqueço. Então, nós precisamos aprender a aprender, porque se tem uma certeza nesse mundo é que tudo vai mudar. Essa é a certeza. Está tudo mudando muito rápido. Então, a formação que eu recebi, ela talvez daqui a um ano ela não sirva mais. A ferramenta que eu aprendi e usei para fazer essa apresentação, daqui a um ano tem outra muito melhor e eu vou ter que aprender uma outra ferramenta. Se eu domino um conteúdo, eu preciso saber como é que ele se aplica na minha vida prática. O aprender a fazer é dar vida ao desenvolvimento que eu recebi com aquela formação, ao que eu aprendi com aquele conteúdo. Como é que eu vou fazer ele na vida? É as crianças entenderem que biologia não é uma coisa morta, mas é o bichinho que está lá na areia e que eles podem pegar um microscópio e ver, e isso vai ser muito interessante, e talvez ela nunca mais esqueça das partes de uma célula se ela explorar num laboratório isso. O aprender a conviver é essa questão do desenvolvimento das nossas competências humanas. A resiliência, a tolerância, a cooperação, eles são requisitos fundamentais para esse novo mundo onde, talvez, em função das distâncias virtuais, a gente tenha menos convivência. E quando nós alcançarmos esse estágio, nós então seremos seres humanos melhores. O desenvolvimento da nossa natureza humana tem que nos transformar em pessoas que somos mais felizes e que nós possibilitamos, oportunizamos, incentivamos que as pessoas no nosso entorno também sejam. Então, a pedagogia, ela não é do futuro. Estas regras da boa pedagogia, interação tecnológica, aprendizado personalizado, se eu medir a competência de um golfinho de escalar escadas, ele será um ser completamente
desnecessário e inútil, porque ele não sabe subir escadas. Essa comparação é do Einstein. Tu não pode medir uma pessoa para as habilidades das quais ela não tem. O golfinho é um dos bichos mais inteligentes, mas ele é um peixe. Então nós não podemos querer que todas as crianças aprendam com as mesmas técnicas. A inteligência artificial está aí para a gente desenvolver talvez uma atividade para cada criança. Porque ela tem necessidades diferentes, as pessoas não são completamente iguais. O desenvolvimento, então, das competências empreendedoras, que são estas competências de autonomia, disciplina, de tocar a própria vida, de se organizar, de planejar. A Edna falava muito bem que não é um negócio. Eu posso usar todas as regras do empreendedorismo para tocar o maior negócio que eu tenho, que é a minha vida. Né? Ela é uma competência para o dia a dia. Pensamento crítico, resolução de problema, colaboração online ou offline, educação continuada e aprendizagem ao longo da vida e, por fim, ética e cidadania. Então, todas essas regras da pedagogia, que não é do futuro, é a pedagogia que sempre foi, como eu facilito a aprendizagem, é simplesmente para que a gente se torne seres humanos verdadeiros, plenos, aonde a máquina jamais entrará em competição conosco. Ela é uma possibilidade gigantesca de evolução do nosso tempo, das nossas ações, mas para isso, as nossas competências humanas, elas precisam estar afloradas ao extremo, para efetivamente transformar a educação e as nossas vidas. Então, muito obrigado, papo rápido, fico à disposição de vocês, caso alguém tenha alguma pergunta. Mona Lisa. Oi, excelente. Temos um minutinho para pergunta ainda. Dá para encaixar uma, né, time? Boa. Temos dúvidas da plateia, questionamentos, contribuições. Prazer. Eu também sou professor e me chamou muita atenção essa questão da competência humana. Qual a competência humana você indica assim, que um professor tem mais que desenvolver? Olha, eu indicaria aquela parte ali dos 4 pilares, tá? Mas indiscutivelmente a empatia e a educação colaborativa, porque é um crescimento do grupo, é o conseguir conviver, é o conseguir dar um passo atrás, entender o outro, e isso precisa realmente ser desenvolvido nas crianças. Que elas consigam ter essa convivência, porque hoje as relações afetivas, elas não são uma preocupação da escola. Por mais que a Base Nacional Comum Curricular deu para as competências socioemocionais o mesmo peso das competências cognitivas, o que nós vemos é um acúmulo de conteúdo, de desenvolvimento de competências cognitivas e pouco desenvolvimento de competências emocionais. Então, qual é a maior competência? É o desenvolvimento das competências socioemocionais, porque se emocionalmente a criança conseguir lidar com as suas emoções, tem tanta oportunidade para desenvolver as outras que vai ficar fácil. Mas se ela não consegue se entender, porque emocionalmente ela não tem uma estrutura, ela vai ter mais problemas, né? Temos mais perguntas? Aproveita o espaço para contribuir, trazer seus questionamentos. Não precisa ter vergonha, gente. Veja algumas carinhas curiosas. Acabaram as dúvidas? Aqui? Boa tarde, gente. Eu acho muito interessante, né, o conteúdo que a gente está tendo contato hoje, amanhã, tudo o que está acontecendo. E é um desafio real, porque a gente não pode só desenvolver para um cidadão que seja um pleno só algumas habilidades. Nesse mundo atual, como você falou, a emoção é muito importante, porque a criança tem que ter essas competências para lidar, para conseguir superar os desafios. E isso que vai ajudar ele a atuar na sociedade. Então, se a gente não trabalha empatia, a gente não trabalha em equipe, colaboração,
a compreensão, espírito crítico, a pesquisa no campo, porque a inteligência artificial ele vem para colaborar, para facilitar ainda mais o acesso do conhecimento. E como você falou, tem algumas dificuldades para personalizar o processo de aprendizagem a partir do processo de domínio de competências. Então, com a inteligência artificial, se integrada dentro do processo de educação que a gente tem hoje, cada docente vai ter essa oportunidade de entender as dificuldades, o desafio de cada estudante. Então, ele não vai ter só cumprir a agenda que ele tem, mas ele vai deixar esse estudante crescendo, aprendendo de acordo com seu tempo, de acordo com sua habilidade, e isso vai tornar ele um ser humano bem desenvolvido. É isso que estava querendo completar. Muito obrigada pela contribuição. Temos mais perguntas ou contribuições? Aqui. Boa tarde. Esse assunto é muito delicioso de se falar. Quero dar os parabéns, uma palestra maravilhosa que você deu. E eu quero fazer uma observação, eu sou programadora, né, sobre essa questão de aumentar essa grade, né, atualmente, esse novo ensino, quem sabe futuramente ensinar essas crianças a programar, a ter conhecimento dessas tecnologias, né, essa questão também da inteligência emocional, que deve ser bastante abordada e que é muito promissor, né, para esse novo futuro que a gente está se encaminhando cada dia mais. Parabéns. Muito obrigada. Até para deixar uma mensagem final, o que nós precisamos, em qualquer ambiente hoje de educação, é não ter certezas absolutas. Ah, mas eu acho que tem que ser assim porque eu sempre fiz assim. Tudo que foi sempre feito, nesse momento, ele precisa ir para a matriz fofa e pensar, faz sentido ainda nesse momento, isso que eu fazia, porque as mudanças são muito aceleradas. Né? Então, vamos pegar o caso do Emicida. A professora que fazia o gibi para ele, que provavelmente virava às noites para fazer isso, hoje tem uma inteligência artificial que faria o gibi para ela. Então, nós temos muitas ferramentas e as coisas podem ser redesenhadas para fazer da escola um espaço de paixão, onde a criança queira estar, porque é descoberta, porque criança é bichinho curioso. Então, como é que uma criança não está gostando de ir para a escola? Nós precisamos fazer essa reflexão, entendeu? A criança é um bicho curioso. Se ela não está gostando de ir para a escola, nós temos um problema. Então, nós, como educadores, precisamos repensar esse momento. Muito obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Sebrae. A Educação que Transforma é uma pauta do Sebrae, aqui do Distrito Federal. Nos procurem nas redes. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisiane, por tanta inspiração que você trouxe no dia de hoje.